pessoal, o vídeo da vez agora é sobre limites. Vamos resolver aqui, calcular o valor desse limite, O valor do limite de 3x mais x vezes o cosseno de x sobre 2 seno x cosseno x é, quando x tende a zero, é igual a 2, 1, 0 ou infinito. Vamos substituir aqui direto aqui. Então isso aqui, digamos que isso aqui seja igual a 3 vezes 0 mais 0 vezes o cosseno de 0 sobre 2 vezes o seno de 0 vezes o cosseno de 0. Então vamos lá. 3 vezes 0 é 0, 0, 3 vezes 0 é 0, mais 0 vezes o cosseno de 0, que é 1, 0 vezes 1. Aqui 2 vezes o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Então vamos ficar aqui com 0 mais 0 sobre 0. 2 vezes 0 vezes 1 é 0, ou seja, 0 sobre 0. Nós temos aqui uma indeterminação. Pode ser qualquer um desses valores aqui, tá? Então, quando a gente tem uma indeterminação, qual é o caminho para resolver esse limite? Eu vou resolver de duas formas, tá? Como deu uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, se você já viu derivada, então você pode usar L'Hopital. Se você não viu, a gente pode resolver esse limite sem a necessidade de usar a regra do L'Hopital, que é o que eu vou fazer aqui inicialmente. Então, inicialmente, vamos fazer de dois jeitos. Vamos fazer primeiro aqui o limite, quando x tende a 0, de 3x mais x cosseno x sobre 2 vezes o seno de x cosseno x. Então, calcular aqui esse limite, ok? Veja que aqui nesse numerador eu posso colocar esse x aqui em evidência. Tem x aqui, eu posso colocar esse x em evidência e reescrever esse limite assim. O limite, quando x tende a 0, de x que multiplica 3 mais o cosseno de x sobre 2 que multiplica o seno de x que multiplica o cosseno de x. Vou fazer aqui uma manipulação algébrica, tá? X é a mesma coisa que 1 sobre x, tá? Porque na divisão de fração, o numerador aqui seria esse 1 aqui, ó. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, tá? Então, vou reescrever esse x usando essa manipulação. Então, vou ficar com x, no caso aqui o limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x, que multiplica 3 mais o cosseno de x sobre 2 seno x cosseno x. Observe que esse x ele multiplica esse denominador agora, esse 1 sobre x. Então aqui nós vamos ficar com o limite quando x tende a 0. Aí no caso aqui vamos ficar no numerador 3 mais o cosseno de x. E aqui no denominador 2 que multiplica o seno de x vezes o cosseno de x. Tudo isso aqui sobre x. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou separar esse limite para o numerador e também para o denominador. No numerador vai ficar o limite quando x tende a 0, de 3 mais o cosseno de x. Aqui no denominador eu vou já tirar esse 2 aqui, eu vou deixar ele multiplicando. Então, 2 vezes o limite quando x tende a 0. E aqui eu vou escrever assim, tá? Só para ficar melhor. O seno de x sobre x vezes o cosseno de x. Veja bem o que a gente pode fazer aqui. No numerador aqui a gente já pode calcular, inclusive, tá? Que aqui vai ficar 3 mais o cosseno de 0.
E no denominador eu vou escrever assim: 2 que multiplica o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes o limite do cosseno de x, quando x tende a zero. Esse primeiro limite aqui é um limite fundamental, que é o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. Isso aqui é igual a 1. Tá? É o limite fundamental, que é igual a 1. Então aqui vou ficar com 3 mais o cosseno de zero é igual a 1. 3 mais 1 sobre 2, que multiplica 1, que é o resultado desse limite fundamental, do limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, mais, aliás, vezes o cosseno de zero, que também vai ser 1. Então, isso aqui vou ficar com 3 mais 1 no numerador é 4, denominador 2 vezes 1 vezes 1. Então, vamos ficar com 4 sobre 2, isso aqui é igual a 2, certo? Logo, ou portanto, né, fica melhor a escrita aqui, né? Portanto, o limite, quando x tende a zero, de 3x mais x cosseno x sobre 2 que multiplica seno x cosseno x, esse resultado aqui é igual a 2. Então, a alternativa lá do início, né? A alternativa aqui é letra A. Se você já viu derivada, você pode usar a L'Hopital. Então, vamos resolver o mesmo limite agora de um segundo modo. Vamos usar agora, usando agora a regra de L'Hopital. Certo? Usando a regra de L'Hopital. Então, a gente usa a regra de L'Hopital quando a gente encontra indeterminação do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, ou qualquer uma outra indeterminação que a gente possa transformar numa dessas. A expressão que a gente tem, sim, e quando isso acontece, a gente vai calcular o limite, por exemplo, quando x tende a um valor qualquer, tende a A, por exemplo, e dá uma determinação, e esse limite aqui dá uma indeterminação, quando vai calcular o limite de f de x sobre g de x, por exemplo, isso aqui a gente calcula o limite quando x tende a A, por exemplo, de f' de sexta da derivada da f sobre a derivada da g. Não é nenhuma regra de derivação, não. É a derivada do numerador sobre a derivada do denominador, que a gente usa a regra de L'Hopital. Bom, agora o caso 2 é o seguinte: nós vamos pegar o mesmo limite quando x tende a zero, de 3x mais x cosseno x sobre 2 vezes o seno x cosseno x, tá? Eu vou fazer aqui uma mudançazinha aqui, usar uma identidade trigonométrica, mas dá para fazer sem usar também, tá? Que é o fato de 2 seno x cosseno x ser igual ao seno de 2x. Vou fazer aqui só essa mudança aqui. E vou então agora reescrever essa função assim. O limite, quando x tende a zero, de 3x mais x cosseno x sobre o seno de 2x. Como eu já sei que isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, eu vou aplicar a L'Hopital e a gente vai derivar o numerador e derivar o denominador separadamente. Então, isso aqui vai ficar igual aqui, ó, ao limite, quando x tende a zero,
A derivada aqui vai ficar a derivada de 3x mais a derivada de x cosseno x, né? Nesse segundo caso aqui, x cosseno x, nós vamos usar a derivada do produto. E aqui nesse denominador, nós vamos usar a regra da cadeia, né? Que é a derivada do seno, que é o cosseno de 2x, vezes a derivada de 2x, tá? A derivada externa e a derivada interna. Então, aqui vai ficar com o limite, quando x tende a zero, a derivada de 3x é 3, mas usando a regra do produto nessa parte aqui, tá? Usando a regra do produto, então vai ficar a derivada de x vezes o cosseno de x, mais x vezes a derivada do cosseno de x. No denominador, vamos ficar com o cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é igual a 2. Então, aqui vamos ficar com o limite, quando x tende a zero, de 3, mais a derivada de x é 1 vezes o cosseno de x. A derivada do cosseno aqui é menos o seno de x. Então, menos o seno de x vezes x fica menos x seno x. Sobre esse 2 aqui, eu posso escrever multiplicando aqui. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de 2x. Bom, feito isso, agora vamos ficar com o seguinte, tá? Podemos então substituir. Fazendo agora as substituições, vamos ficar com 3 mais 1 vezes o cosseno de 0, menos 0 vezes o seno de 0, sobre 2 vezes o cosseno de 2 vezes 0. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar igual a 3 mais 1 vezes 1, que é o cosseno de 0, menos 0 vezes 0, que é o seno de 0, sobre 2 vezes o cosseno de 2 vezes 0, que é 0. O numerador aqui, né, dessa fração aqui, o numerador vai ficar 3 mais 1 menos 0, e aqui 2 vezes o cosseno de 0 é 1. 3 mais 1, 4, 4 dividido por 2, isso aqui igual a 2. Ok? Veja que em termos de tempo para resolver a questão, não tem muita diferença aqui entre você fazer usando a regra do L'Hopital ou você fazer usando as manipulações algébricas. Você chega no mesmo resultado. Então, vai depender daquilo que você já tem como ferramenta. Se você já viu derivada, então você pode usar a L'Hopital. Se você ainda não viu, você pode resolver essa questão utilizando as manipulações algébricas. Ok? Até a próxima.